Então, boa tarde. Vou iniciar aqui falando, né? E quem for entrando, a gente vai admitindo, lembrando que está sendo gravada essa reunião para quem perdeu, para quem vai perder, alguém quiser compartilhar com amigos, é sempre um tema muito importante. Então, a ideia é sempre a gente estar falando nas cores dos meses de algum tema tão importante para a saúde. Então, hoje, pensando em Fevereiro Roxo, eu estou aqui com a Camila, que a Camila está aqui com uma capa igual a minha, né, Camila? Pode dar um oi aí, ela Olá. vai se apresentar depois. Então, Fevereiro Roxo, né? Por que Fevereiro Roxo? Fevereiro Roxo, ele representa ali a cor roxa e laranja, para a gente pensar em falar do lúpus, Alzheimer, fibromialgia e leucemia. A gente pensa assim, mas esse tema a gente vai focar em doenças? Não. Por isso que a Camila também, né, psicóloga, está aqui com a expertise dela. Pode até passar aqui, Camila, com a expertise dela para trazer. Pode trazer a apresentação aqui. Nossa, Camila, você? Isso, pode parar aí um pouquinho. Então, a Camila, com a expertise dela, a Camila, ela traz um pouco da questão da UBS, né, voltada ali com foco no Fevereiro Roxo. A Camila é psicóloga desde 2006, né, com especialização em perdas em lutos, psicologia clínica, MBA em gestão de saúde. Ela possui essa grande experiência com suporte emocional e adoecimento, com atuação em promoção e prevenção na saúde e na atenção primária, com foco nos pacientes crônicos, gestantes, tabagistas e adoecimentos emocionalmente. Ela tem essa vivência com coordenação de grupos e treinamentos com foco na saúde, né? Eu sou formada aqui, né? Eu sou a Luciana, sou formada desde 2011 com formação específica em saúde pública, cardiologia e hemodinâmica, MBA pela São Camilo. Eu atuo aqui como gestora no time da Humanitari, na Humanitária aqui consultoria, então com programas de gestão da saúde, programas também de crônicos e tantos outros programas que são importantes e projetos importantes da saúde. Pode passar, Camila. Então, o que que é esse Fevereiro Roxo, né? A cor roxa, ela conscientiza sobre lúpus, Alzheimer e fibromialgia, e a cor laranja, ela alerta sobre a leucemia. Deixa eu só reduzir aqui. Então, falando um pouco da leucemia, o nosso foco não é falar da doença em si, a gente explica um pouco o que que é ali a cor laranja, o que que representa a leucemia, que a gente está falando aqui de um quadro ali de doenças que é relevante nesse mês, mas que é importante a gente não focar na doença e trazer aqui um pouco de solução e ferramentas com esse foco de prevenção. Então, a leucemia, ela é uma doença maligna dos glóbulos brancos, caracterizado pelo acúmulo de células defeituosas na medula óssea. Algum de vocês, né, viram até recentemente na mídia, tá se falando bastante da Fabiana Justus, que é a filha do Roberto Justus, que foi diagnosticada, né? Então, esse acúmulo de células defeituosas na medula óssea é o que prejudica a produção das células sanguíneas saudáveis, que dão origens aos glóbulos brancos, que são esses leucócitos, vermelhos hemácias e os eritrócitos, que são as plaquetas. E, além disso, a doença pode ser caracterizada como aguda ou crônica. Quando a gente fala da leucemia, a aguda, ela é muito mais perigosa. Por quê? Porque ela avança muito mais rapidamente, que é o caso da Fabiana Justo. Então, ela foi diagnosticada com a leucemia mieloide aguda e ela teve que ficar internada. Acredito que algum de vocês pôde perceber, né? Ela ficou internada e ela ainda está internada. E já tem que iniciar o processo de quimioterapia, que tem todo aquele processo de quimioterapia, depois vê a evolução e provavelmente pode evoluir para um transplante de medula, mas vai depender caso a caso. Então, esse não é o nosso foco. O nosso foco é sempre alertar. Qual que é a importância de você ir realmente procurar uma ajuda, onde a pessoa sente que está fraca, sente uma dor estranha, ela sente que tem algo que está chamando a atenção dela e que precisa ir no médico. Um adulto tem uma febre, tem uma dor no corpo.
vou procurar ajuda, porque você pode não evitar a leucemia, mas você pode agir rápido, de maneira que você consiga agir e não e evitar um dano e conseguir ter sucesso no seu tratamento no futuro, tá? Pode passar. Pode passar para o Camila. Já passei, Lu. Não tá indo? Não. Aí foi. Então, o fevereiro roxo, que é o foco que a gente fala do lúpus, né? Que são doenças que são grupos de doenças autoimunes, né? Lúpus, fibromialgia. A gente vai falar lá na frente, junto com a Camila, que vai ser o foco aqui do Alzheimer. Falando do lúpus, é muito comum a gente ver pessoas com diagnóstico do lúpus, principalmente no grupo de mulheres, é muito mais fácil a gente ver relato, até porque mulheres costumam fazer seus exames anuais com muito mais frequências. Com muito mais frequência, costuma ir no médico todos os anos, já é algo característico da mulher, e o homem muitas vezes ele acaba postergando essa ida ao médico. Então, o lúpus ele é caracterizado como um distúrbio crônico que faz um distúrbio crônico que faz com que o organismo produza mais anticorpos que o necessário para manter o organismo em pleno funcionamento. O lúpus ele afeta a qualidade de vida de uma maneira geral. Num contexto geral, o lúpus ele dá dores, ele pode afetar tanto o corpo e tanto o organismo. Ele vai realmente atacar o organismo. Muitos de vocês devem ter ouvido falar que uma pessoa com lúpus ela precisou fazer hemodiálise, ela teve outros órgãos que foram atacados pelo lúpus. Por isso que ela faz um tratamento para que essa imunidade dela ela abaixa para que quando o lúpus ele está em ação, ele não ataque o rim, o pulmão, as articulações. A pessoa ela pode ter esse lúpus sistêmico, onde você está vendo aqui a representação aqui pela foto, onde você consegue ver o lúpus sistêmico pela pele. Então, ela é uma forma muito mais séria da doença e também é comum, afetando aproximadamente 70% dos pacientes com lúpus. É um número muito elevado. E ele afeta principalmente mulheres, sendo 9 em cada 10 pacientes, com um risco mais elevado durante a idade fértil. Então, mulheres em idade fértil, muito jovem, têm o diagnóstico de lúpus. Por isso que é importante sempre procurar ajuda em qualquer sintomas que vier a ter no seu corpo. A fibromialgia. A fibromialgia, em termos de dores nas articulações, ela é muito parecida com o lúpus, porque ela ataca especificamente as articulações, causando dores por todo o corpo. É comum as pessoas relatar, é muito comum as pessoas. Eu vou ativar aqui o mudo só um momento. Então, é comum as pessoas elas relatarem a questão do lúpus, principalmente no frio, ou devido à fibromialgia, né? Principalmente no frio. E é uma dor muito forte, que a pessoa ela realmente tem que viver à base do medicamento. E ela não consegue ter essa qualidade de vida se ela não for tratada com médico reumato, médico que cuida de dores, que são médicos mais específicos para esse grupo. Provavelmente vocês conhecem alguém, ou pode ter algum caso muito próximo, ou até mesmo você que tem essas dores e não consegue entender o que está acontecendo com o seu corpo. Então, a doença ela pode aparecer depois de eventos graves, como um trauma físico, psicológico ou mesmo uma infecção. Eu já vi pessoas me relatar que passou a ter um diagnóstico de fibromialgia após um acidente grave de carro, tá? Então, é um motivo pelo qual as pessoas desenvolvem a doença, ainda ela é desconhecida. Quando alguém fala assim para mim, mas afinal, o que que é a fibromialgia? Ela é de origem crônica, só que ela não tem uma causa específica. Ela é um conjunto de fatores que chega até um diagnóstico, conforme o relato do paciente, médico especialista, mas não tem uma causa específica. Tá bom? Pode passar, Camilinha. Então, o Alzheimer, que hoje é aqui nosso foco do Fevereiro Roxo, ele é uma doença neurodegenerativa que provoca o declínio das funções cognitivas,
Sabemos que, né, o Alzheimer, ele causa ali nas pessoas, quanto mais velha, mais elas são acometidas. Então, ela vai reduzindo as capacidades de trabalho e a relação social. Então, muitas vezes, quando você vai lá, um idoso, ele tá xingando, de repente ele tá confuso, ele não quer saber de ninguém da família dele, provavelmente ele tá ali num quadro de demência, ali caminhando para um Alzheimer. Por isso que é necessário medidas para que isso não venha piorar com muito mais frequência ou com muito mais rápido do que o normal. Por isso que tem que ter tratamentos específicos e um olhar diferenciado, para não negligenciar esse idoso. Com o passar do tempo, ele também interfere no comportamento e personalidade da pessoa, causando consequência como a perda da memória, que é muito triste, né? A pessoa perder a memória, não reconhecer as pessoas do seu convívio social. E o Alzheimer é a causa mais comum da demência no grupo de distúrbios cerebrais que causam a perda de habilidades intelectuais e sociais. E no Brasil existem cerca de 15 milhões de pessoas com mais de 60 anos de idade. 6% delas têm a doença de Alzheimer. É uma estatística muito alta. Isso é segundo dados da Associação Brasileira de Alzheimer, a ABRAS. Deixa eu admitir aqui. Então, quando a gente fala aqui né, do Alzheimer, essa parte aqui do fevereiro em foco, eu vou passar a palavra para Camila, que vai dar continuidade aqui na apresentação. E o que que a gente vai deixar aqui como foco principal? Por que o Alzheimer? Porque é importante que, independente da idade das pessoas que estão aqui presentes, a gente começar a sair dessa webinar, e quem for assistir essa gravação, com esse foco de fazer a ginástica cerebral, porque ela vai manter a longevidade do cérebro e ela vai melhorar a sua qualidade de vida desde já. Não só pensando, né, Camila, na questão do Alzheimer, da demência, mas o quanto que é importante você manter ativo as suas atividades para você manter essa qualidade de vida. Então, eu vou passar aqui a palavra para ela aqui do foco do Fevereiro Roxo. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Tá dando para ouvir bem, Lu? Camila, tô te ouvindo bem. Oi. Tô te ouvindo Tô te bem, eu não ouvindo, sei se Camila. tô te ouvindo. Se tiver baixo, vocês podem falar, mas a Camila apresentei ela no início. Para quem perdeu, a Camila ela é psicóloga. Boa tarde, pessoal. Agradecer, né, a Lu, sou psicóloga parceira aí da Humanitari. A gente está junto há um tempinho fazendo várias atividades e hoje a gente trouxe um pouquinho para vocês focar, né, dentro do Fevereiro Roxo, focar a questão da Alzheimer, né? Como a Lu bem falou, é importante a gente pensar aí numa ginástica cerebral que ela seja contínua, né? Que a gente não espere envelhecer ou estar na terceira idade ou já com problemas de memória para a gente começar a exercitar o cérebro, mas sim que a gente já possa fazer desde já, né? Não importa a idade que a gente tenha. Então, Alzheimer, como a Lu falou, né, ele vai ter esse declínio das funções cognitivas e pode levar à demência. Então, a gente costuma dizer na psicologia que a gente, né, a Lu colocou lá, vai perdendo a personalidade, né? Então, a gente diz que tem uma presença física da pessoa, mas uma ausência subjetiva, né? Porque as vontades, os desejos, os reconhecimentos, né, isso já não vai sendo igual, né? Então, as pessoas não vão conseguindo mais reconhecer, né? Puxa, eu não reconheço mais a minha mãe aqui, o meu pai ali, não é esse, né? Porque vai se perdendo muito dessa condição. Só que a gente pode exercitar, né, o cérebro. Hoje a gente fala em neuroplasticidade, né, essa capacidade do cérebro fazer novas conexões aí neuronais, e a gente consegue com esse estímulo retardar o processo de esquecimento, por exemplo, né? Não é que a gente vai recuperar 100% o envelhecimento neuronal, mas a gente consegue fazer com que essa ginástica traga aí melhores resultados, né, ao longo do tempo de vida aí. Então, exercitar o cérebro vai ajudar a diminuir esse prejuízo cognitivo que o próprio envelhecimento acarreta, né, não necessariamente tem um diagnóstico de Alzheimer, e também melhora a qualidade de vida. Tá? Então, quando a gente fala nessa parte, a gente fala não só na questão cognitiva, mas na questão de humor, na questão de convívio social, né? Conforme eu lembro as informações, aquilo me deixa mais atuante num espaço, eu consigo estar ali numa interação mais positiva, eu consigo entender que eu produzo, que eu tenho resultados, né? Então, a gente vive uma sociedade atual aí
que nos cobra muito, né? Uma quantidade de informações, milhões de informações por segundo. Então, isso vai ocupando muito mais a nossa mente e a nossa capacidade de memória vai sendo cada vez mais tendo que ser utilizada, né? Por outro lado, antigamente a gente tinha lá lista telefônica, né? A gente tinha a nossa lista de endereços, né? Hoje a gente às vezes não sabe nem lembrar o próprio número do celular, né? Que é tudo um clique, um botão. Então a gente também exercita menos em algumas situações o nosso cérebro, tá? Então existe exercícios simples, vocês vão ver que são coisas bem simples para a gente estimular cognitivamente, tá? Eles podem ser praticados diariamente, tá? Um pouquinho por dia. No final a gente fala um pouquinho disso. Então eles vão estimular a concentração, a atenção, o foco, percepção, memória, várias funções psíquicas aí, cognitivas, a partir desses exercícios. Então, eu vou passar aqui para vocês algumas dicas, e elas podem passar a partir de hoje mesmo, ser introduzidas na rotina, tá? Então vamos lá, coisas que são muito simples e que antigamente a gente via mais, né, as pessoas fazerem, hoje menos, por conta da tecnologia. Não que fazer no celular seja ruim, mas se a gente recuperar um pouquinho daquele hábito, né, da banca de jornal, que a gente ia, comprava aqueles livros de palavras cruzadas, jogo de 7 erros, caça-palavras, criptograma, né, para quem não se lembra, é aqueles que um símbolo corresponde a uma letra, né, então você tem que ir descobrindo as palavras a partir da repetição dos símbolos. Você vai identificando a letra, você vai colocando. Jogo de memória, né, esses jogos de quebra-cabeça, dominó, né, baralho, aquele jogo de stop, né, que um nome, uma cidade, né, uma qualidade, uma cor. Então, todos esses tipos de jogos que a gente às vezes deixou um pouco no esquecimento, né, no passado, eles são um ótimo estímulo cerebral, né? Porque a gente tem que buscar aquele raciocínio com bastante frequência. Então, por mais que a gente tenha facilidade do celular, se puder também recorrer ao papel antigo, também é bom. Mas, caso não tenha possibilidade, o próprio celular tem vários joguinhos, né? A gente fica, às vezes, tanto tempo perdido numa internet, lendo, às vezes, uma fofoca, né? Não que a leitura não seja boa, mas, às vezes, uma leitura sem conteúdo, e a gente pode baixar algum aplicativo que seja de um jogo, né? Que a gente consiga, né? Jogo de forca, né? Qualquer jogo que tenha esses estímulos. Claro que a gente não pode só fazer isso, senão a gente também tem a questão do próprio vício, né? Mas é uma forma da gente estar estimulando o cérebro por meio dessas atividades. Algo muito simples, que a gente também sempre indica, e que a gente às vezes tem um pouco de preguiça de fazer, né? A gente fica na zona de conforto. Trocar objetos de lugar dentro de casa, né? Então, toda vez que você muda uma configuração no ambiente, você introduz uma novidade para o seu cérebro. E isso ajuda o cérebro não ficar naquele piloto automático, né? Da realização das tarefas diárias. Então, por exemplo, troca os talheres de lugar, né? Troca onde você guarda a roupa de cama, inverte a sua gaveta de tempos em tempos, né? Vai fazendo coisas que faça com que você precise sair do automático, que você precise parar, pensar naquilo, exercitar o seu cérebro para conseguir concluir o que você estava se propondo a fazer. Então, são coisas bem simples que dá para a gente tentar modificar no nosso dia a dia. E aí você pode pegar pelas coisas mais práticas que vocês tiverem, tá? Assim, eu sugeri até o talher, porque a cozinha a gente come todos os dias, a gente passa por ali todos os dias. Parte de higiene bucal, o shampoo, a escova de dente, a pasta, sabonete, né? Então, coisas que sejam corriqueiras que a gente obrigatoriamente faz uso todos os dias, tá? E aí pode ir trocando de tempos em tempos, né? Para você introduzindo essa novidade aí para o seu cérebro. Fazer caminhos diferentes do que estava acostumado. Não sei se vocês já repararam, mas quando a gente faz um trajeto, quando a gente volta, a gente tem a sensação que o trajeto estava mais curto. Né? Você fala, nossa, parece que voltar foi mais rápido do que ir, né? Porque o nosso cérebro ele já registrou aquelas imagens e a gente, na volta, a gente só recupera. Então, a gente tem uma sensação de que foi mais rápido. Quando a gente faz caminhos diferentes do que a gente está acostumado, a gente vai introduzir também uma novidade. Então, a gente vai passar por um lugar que a gente não passou na ida, né? Ou a gente vai trocar o lado que a gente andou na calçada. Vou por uma rua, volto por outra. Vou por uma calçada, volto pela outra. Vou deitar do lado ao contrário da cama, né? Inverte a posição aí com o companheiro ou com a companheira. Ou ao contrário, dorme a cabeça para o pé para a cabeça, né? Para quem tem às vezes companheiro, o lugar que senta na mesa. Geralmente a gente tem um lugar fixo, né, na mesa em família. Então, essa troca, né?
Então, como vocês veem, ó, são mudanças simples, né? São pequenas mudanças que a gente já estimula as novas percepções de espaço. Então, isso também já ajuda o nosso cérebro a fazer, buscar uma ação diferente. Tentar ler alguma coisa de cabeça para baixo. Não sei se vocês já tentaram, mas quanto mais vocês treinam, mais o seu cérebro se acostuma. Ou vocês já devem ter visto aqueles que substituem algumas vogais por números, né? Aí você lê uma palavra e você consegue ter a percepção do todo, você não precisa da vogal ali. Substituição do número também faz com que seu cérebro busque aquela informação já conhecida, né? Então você pode tentar fazer essa leitura de ponta cabeça, mesmo que seja um textinho curto, ou contar de 1 a 100, mas ao contrário, né? Inverso, porque você vai ajudando a potencializar a sua mente. Nisso, você melhora a capacidade de raciocínio e de concentração. Vocês já devem ter visto um pouco daquela atividade, eu ia até colocar aqui, acabei esquecendo, que a gente tem que ler ou a cor em que está a palavra, ou o nome da cor em palavra, né? Então você faz, eu tenho que ler o roxo que está em amarelo. Às vezes o seu cérebro não consegue fazer essa troca, né? E aí você pode ir fazendo esse exercício que também vai ajudando, né? E isso a gente vai percebendo que a gente pode fazer em diversas faixas etárias, claro que acompanhando o ciclo vital. Eu não vou pegar um quebra-cabeça de 100 peças para uma criança de 4 anos, né? Vou pegar um quebra-cabeça mais simples, de lá umas 20 peças, mas você vai já estimulando isso desde o início, tá? Fazer listas, né? Aquela listinha de mercado que a gente faz para não esquecer. Anotações é uma estratégia para ajudar na memória, você recuperar a informação. Então, listinha de mercado, criar categorias, né? Então, pode ser um exercício diário. Vou parar, vou escrever tudo que eu lembro que são instrumentos musicais. Eu vou parar, vou escrever tudo que eu lembro que são frutas com a letra M, né? Fazer uma lista de coisas que comecem com a letra A, né? Ou uma lista só de países, assim, você pode ir diversificando essa estimulação cognitiva. Vou fazer uma lista de profissões, né? Então, a gente pode, aos pouquinhos, ir fazendo com que isso se torne uma brincadeira e que não seja cansativo ou maçante, mas sim um treino mesmo cognitivo. E isso dá para fazer com diversas coisas, dá para brincar com criança, tá fazendo uma viagem comprida, né? Aproveita para fazer esse estímulo, né? Vamos ver onde que a gente encontra um objeto com tal cor na estrada, vamos fazer então uma lista de 10 palavras com cada letra do alfabeto. Então, são atividades que vocês podem introduzir na rotina e que não é difícil de colocar em prática, tá? Realizar ações diferentes com a mão não dominante, né? Então, assim, para quem é destro, que faz tudo com a direita, treinar um pouquinho a esquerda, e para quem é canhoto, que faz tudo com a esquerda, treina a direita. Então, pode ser das coisas mais simples, escovar o dente. Escovou normalmente com a mão direita, fez lá uma boa higiene, pega com a mão esquerda. Pentear o cabelo, né? Então, penteia o cabelo com a mão oposta. Tentar escrever, né? Tem gente que conforme vai treinando, né? Eu trabalhei um tempo na reabilitação física, tinha bastante pacientes com AVC, e de tanto treinar, eles passavam a escrever muito bem com a mão não dominante, né? Então, fazer atividades também de um jeito diferente. Então, você pode, de manhã, sentou na cama, vai colocar a sua roupa, fecha o olho, coloca a sua roupa de olho fechado, toma o banho sem acender a luz. Claro que a gente tem que pensar em segurança, né? Se eu estiver falando de uma pessoa com bem mais idade, idosa com dificuldade, o próprio banho, possivelmente um banho sentado, que ela possa fazer aquele banho de olho fechado, ou com a luz mais baixinha, mais sentado, né? Ou a gente no dia a dia, né? Se a gente acha que aquilo está nos colocando em risco, tem um tapete no quarto, pode ter uma queda, faça em segurança, né? Agora, se a gente pensar em pessoas mais jovens, né? Que ainda tem condição de fazer isso como uma prática, uma brincadeira, treine, né? Tudo que vocês puderem fazer vai ser uma ginástica para o seu cérebro aí. Então, vai ajudar de alguma forma para que essas conexões neuronais, né, vão se criando. Outras coisas que ajudam, né? Quando a gente para aprender alguma coisa nova. Uma receita nova, um idioma novo, tocar algum instrumento, ou uma música que a gente ainda não conhecia, aí a gente pega a letra, vai lendo, decora, ou um ritmo novo, né? Porque a gente também às vezes se acostuma com alguns ritmos, então coloca algum cantor, alguma cantora que você nunca ouviu. Tudo isso são estímulos cerebrais diferentes. Atividades manuais em geral ajuda muito,
porque você precisa daquela concentração, daquele foco. Então, seja crochê, tricô, bordado, costura, pintura em tecido, pintura em tela, pintura de mandala no papel, não importa, né? Mas também são atividades que a gente considera dentro desse leque de ginástica cerebral, tá? Então, o aprendizado de alguma coisa nova, ela é importante para essa concentração e para essa memória serem treinadas, né? Então, quanto mais a gente repete uma determinada ação, mais a gente auxilia na retenção dela. Então, da gente guardar aquela informação. Então, quanto mais eu repito, mais eu retenho aquela informação. E aí, quando a gente realiza essas atividades novas, né, que se tornam desafios, a gente está estimulando essas novas conexões entre os neurônios, tá? Então, é uma forma simples, né? Eu trouxe só alguns exemplos para vocês aí de tanta coisa que dá para fazer bem tranquila no dia a dia, para que a gente possa, de alguma forma, favorecer aí o nosso funcionamento cerebral. Então, esses exercícios cerebrais, eles podem ser praticados em qualquer idade, né, com as adaptações que forem necessárias, mas principalmente na terceira idade, né? Então, de que forma que a gente pode fazer? Diariamente, né? Então, se a gente exercitar o nosso cérebro pelo menos 20 minutos por dia, de 20 a 30, vocês já vão ter um ganho bem significativo, né? Importante, pensando em tudo que a gente gasta, vamos dizer assim, né? Com tanta informação, com tudo que a gente tem que dar conta, parar 20 minutinhos para fazer é um ganho que a longo prazo pode ser bem significativo, tá? E aí, então, pensando um pouquinho nisso, eu convido vocês para de alguma forma aí olharem para a rotina que vocês estão tendo, né, e ver de que forma que vocês poderiam introduzir já a partir de hoje, nem deixe para amanhã, né, a partir de hoje, atividades para estimular. Isso vai favorecer muito que a gente retarde o envelhecimento neuronal, né, que a gente ajude a estimular como uma forma também de prevenção para as demências, como também dentro do quadro de Alzheimer, tá? Então, como vocês viram, são coisas tranquilas aí de fazer. Se quiserem fazer alguma pergunta, estou aqui à disposição e agradecer aí de vocês terem nos escutado um pouquinho. Camila, muito bacana aqui, enquanto o pessoal quiser aqui perguntar sobre atividade, em alguma atividade específica, mas é importante até ressaltar que a Camila, ela faz esse treino na UBS, né, na Unidade Básica de Saúde, com um grupo de idosos ou não, né, e esse aprendizado, ele serve para qualquer idade. Eu mesmo aprendi bastante aqui, e quando você falou dessas atividades, a gente começa a pensar o quanto que é importante a gente estar mudando a rota, aquilo que a gente deixa de anotar ou de escrever numa agenda, nossa rotina, fazer uma lista, né? Se alguém quiser compartilhar algo que se identificou, quiser falar. Ó, vou fazer uma fila, já que ninguém quer falar, cadê? Alguém, Ai, deixa eu... meninas, eu vou falar, tudo bem? Tudo, Oi, a Alda, Camila. pode falar, Camila, claro. Parabéns, quero parabenizar as duas, né? É, agora em fevereiro, né? Fevereiro roxo, laranja é super importante. E às vezes a gente acha, né, como a Camila colocou aqui os joguinhos, né? Que a gente fala, é para velho, né? Agora eu vi realmente que não é para velho, né, Camila? A gente do dia a dia vai esquecendo, tem algumas atitudes de esquecimento, e a gente, quando eu estava lendo sobre a palestra, eu achei super interessante os joguinhos. E também achei Se interessante que preocupa depois, né? Quando a gente já está com é, problema, é que a gente se preocupa. já está com esquecimento e se preocupa. E foi muito válido, né, participar. E lembrei muito, né, que eu cuidei do meu pai com Alzheimer, e aí eu percebi assim, ele não estudou, né? Era da roça, então ele não tinha isso. Então a gente falava muito para ele, pai, vai assistir TV, compartilha. Então é isso, é interagir na parte social, é fazer joguinhos, é compartilhar. E ele não, ele era da roça, né? Um homem assim super sério, ele não participava de eventos, então era uma pessoa bem introspectiva, né? Então, a maioria realmente, né, e é mais da geração que não era a nossa geração, da geração anterior,
que são acometidos, e vi na literatura também que não só os idosos, né, que há casos, assim, poucos, mas há casos de homens com 55 anos, né, E a e gente tem a aí questão do Covid, né? Que o Covid trouxe muito também a questão da memória, do esquecimento. a Exatamente. escolaridade, quanto é importante estudar, fazer, né, sempre estar buscando conhecimento, né, a gente tem aí uma vasta informações aí na internet que é importante estar sempre ativando, né, então eu achei super interessante, Camila. Perfeito, Aproveitando o seu Alda. relato, Alda, aproveitando o seu relato, assim, para outras pessoas estiverem ouvindo, né? A gente fala como é que a gente adapta, né? Que nem você falou, meu pai não tinha estudo, tal. De repente ele não vai conseguir fazer alguma atividade que tenha leitura, por exemplo, mas vamos supor, é uma pessoa que está lá, que gosta sempre de acompanhar a novela, que gosta de acompanhar o jogo. Então você pode estimular depois. Olha, então assiste a Ele novela que quando eu gostava de voltar. música, ele gostava de É música. isso. Só quando eu voltar do trabalho, eu quero que você me conte o que aconteceu, né? A pessoa vai Uhum, tentar de alguma forma reter alguma coisa. Ah, você assistiu o jogo? Quanto foi o jogo? Né? Quem fez os gols? Né? Quem que era o outro time? Qual que era a cor que eles usavam o uniforme que eu não lembro, né? Então a gente pode ir estimulando, né, para que estimulando. essas perguntas vão de alguma forma atuando na pessoa para que ela tente, né, o que ela conseguir focar ali para ela reter alguma informação para ela te devolver. Porque quando a gente conta, por exemplo, o enredo do filme, a gente também está trabalhando outras funções cognitivas. É o planejamento, né? Você conseguir focar, perceber, ter início, meio e fim, ter sequência, planejamento. Então, tem muita coisa que dá para fazer que é super simples e que é uma forma de estimular. E essa pessoa Perfeito. que é acometida com Alzheimer, ela perde totalmente a memória recente, né? Então, ela vai lembrar só da Geralmente. memória de quando ela era infância. Então, assim, o Alzheimer, quando a gente é criança, a gente tem a fase da criança, da juventude, da adolescência e da parte adulta e da parte velha. E no Alzheimer, ele é o contrário, ela regride, né? Vai da velhice, aí ela volta toda Uhum. essa parte até ficar criança, sem nenhuma memória. E aí eu Às vezes lembro que gosta de assistir desenho animado, né? a memória dele, ele não lembrava de mim e não sabia que eu tinha filha. Sempre ele perguntava, mas quem é essa pessoa? Meu marido, quem é essa filha? Né? Ele tinha a memória dele, eu pequenininha, com 7 anos. Então, toda vez que eu passava próximo dele, ele pegava na minha cabeça e falava meu apelido de criança. Eu falava, Uhum. gente, mas é Interessante, bem legal você triste, Perfeito. né? compartilhar. É. E tem que tratar com Exatamente. amor, né? Essas pessoas, assim, porque é Uhum. paciência, é amor, É Com isso mesmo, certeza. é ter paciência e a gente sempre dá foco a isso, né? A sempre na prevenção, né, Camila? Que essas dicas são muito valiosas. Alguém quer compartilhar alguma coisa? Alguém já pratica isso? Já está praticando? Eu tô vendo que a Ederlane já está praticando, Amém, anotando. Derlânia. Pode falar. É verdade. Parabéns para as duas, né, a Luciana e a Camila. Obrigada. Todo mundo me conhece, eu sou a D, precisa de coletânea, só D tá bom. E a minha mãe tem Alzheimer e eu converso muito com ela. E ela sobe aqui na minha casa e fica conversando, lembrando de coisas antigas. Ela toma uma medicação, né? Ah, muito bom. E foi na época da Covid também, acho que a progressão da doença, né? Não sei como funciona. Uhum. Ou se existe um outro exercício que você possa estar fazendo para Ela teve que Covid? ela teve Covid. Isso E, ajuda com certeza a acelerar o processo. então é isso. E como ela costurava, passou a não costurar tanto, porque ninguém vinha aqui em casa, ninguém vinha na Uhum. casa dela levar costuras, essas coisas. E ela se sentiu sozinha durante muito tempo, Uhum. né? Ela não tinha mais ela todo dia fazia a mesma coisa. Então ela ficou meio mais cansada, mais depressiva, esquecendo das coisas. Tanto é que a minha irmã veio morar com ela para ver se ela, Uhum. mas ainda assim a gente tem medo de deixar ela costurar, com medo de fazer errado. E Uhum. como tirar esse medo, né? Vocês têm medo dela fazer errado o quê? A costura e se machucar, é isso? Isso. Aí você tem que estar Tá. na cola.
né? Aí a gente É passa isso que eu ia alguns falar. Se é uma atividade com que ela se identifica, o poder manter na rotina vai ser importante para ela. O que vocês podem tentar fazer é regrar o tempo de que aquele tempinho que alguém possa estar junto. Como eles perdem um pouco a noção de tempo também, às vezes 10, 15, 20 minutos que você possa estar ali do lado para ela costurar, talvez para ela já é o suficiente do que ela vai receber dali daquele momento. Porque o momento que ela costurar também pode ter uma troca entre vocês, né? Você comentou aí do desânimo. Se a gente pensar num quadro, né, no sintoma depressivo, a depressão, ela teve o Covid também, né? Dentro da depressão, a gente também tem alteração de função cognitiva. Então, é comum também na depressão aumento de esquecimento, né? Então, a gente vai tendo três fatores aí que estão atuando: o próximo diagnóstico de Alzheimer, né? O próprio, a questão da Covid, que afetou muito essa parte de cognitiva, né? E o próprio quadro depressivo, né? Então, a gente tem três coisas aí atuando junto, né? O que você também pode tentar fazer, se não tiver possibilidade de estar junto um pouquinho por dia, acho que tem alguém com o microfone aberto. Se não tiver possibilidade de estar junto, Camila, o seu microfone. a Lu emudeceu todo mundo aqui. O que você pode fazer, se não der para colocar diariamente, pelo menos 2, 3 vezes na semana, você vai falando: olha, tá chegando aquele dia que a gente vai sentar, vai costurar, vamos fazer uma coisa nova, vamos ver o ponto novo, uma coisa que você mantenha, ou ir tentando ver com ela que outra atividade que você vai vendo que para ela é prazeroso, que dê para ir substituindo, porque eu sei que não dá para ficar o tempo inteiro junto, né? Mas se puder manter, pelo menos em algum momento, a atividade que ela identifica como uma coisa que ela gosta, é importante. Senão ela falando: puxa, isso que eu ainda identifico que eu gosto, nem isso eu posso fazer. Então, isso também às vezes contribui para o quadro depressivo também, né? E toda ela vez que a gente está perto, alguma conversa surge, né? Então, isso faz com que eles se sintam ali atuantes, se sintam às vezes importante naquele momento, né? A gente tinha uma paciente no posto, né, que a gente até inventava que a gente tinha conseguido vender mais panos de prato, que era para ela fazer o biquíni em volta de todos, né? Então a gente não tinha mais para quem dar pano de prato, mas a gente falava: olha, dona Marlene, teve uma nova encomenda. Ela: nossa, como vocês vendem bem minhas coisas, tal. E aí ela vinha no grupo de artesanato para fazer, porque ela estava ficando desestimulada de fazer, né? E, por exemplo, um grupo de artesanato para idosos ajuda muito, né? Não só na prática da atividade, mas nessa convivência, né? Então, quando a gente está bem, a gente também favorece as nossas funções psíquicas, as nossas funções cognitivas, né? A gente se marca por aquele momento que ajuda a lembrar alguma informação. Eu ótimo. entendo o receio de vocês, mas se puder manter um pouquinho na rotina, nem que seja um curto espaço de tempo, se você vê que é uma atividade que para ela faz bem, eu acho que é interessante manter, sim, mas vai também percebendo que outras coisas podem ser boas. Pega alguma coisa que ela gosta, eles lembram de coisa antiga, às vezes música, os bailinhos, um filme antigo, né? Alguma coisa para ir também trazendo um pouco para ela ir se sentindo de alguma forma presente, né? Mesmo do jeito que ela se entende hoje, né? Que ainda parecendo que está no passado, né? Eu faço Perfeito. palavra cruzada, mas de vez em quando ela se enche, não quero mais fazer isso. Sim. E aí Falar, respeitar também. é, Respeitar. E aí tentando colocar outras atividades para você ver qual que ela se interessa. Precisa é de verdade. criatividade, né? Cuidar deles requer criatividade. Deixa eu E ver se paciência. alguém aqui colocou dúvida. Alguém colocou dúvida no chat? Eu acho que não, né? Eu não Então, olhei o chat. não, Deixa eu não ver. tem. A, agora eu de novo, né? Pode Sobre a falar. fibromialgia, entra o fato também do Alzheimer, esses exercícios melhora também um pouco a mente para se achar um pouco mais útil e as Uhum. dores diminuem ou não? Porque Com até relação à então atividade física? a física e usar a criatividade para estar fazendo os outros exercícios Isso, ó, também. se a gente pensar nos movimentos que são de atividades manuais, ajuda. Ajuda porque também tem a parte que você vai alongar, né? Agora, a gente também tem que ver o quanto que às vezes aquilo se torna um peso para a pessoa quando a gente exige que ela faça uma determinada coisa, né? Ah, mas tem que fazer, ó, o médico indicou, né? Psicólogo indicou, terapeuta ocupacional, enfim. Por isso que a gente fala para sempre tentar adaptar. Então, ajudar, ajuda, mas se a gente vê que para o paciente aquilo está sendo um peso, que para ele não tem sentido, aí às vezes nem tem o benefício que poderia trazer.
né? Então, o ideal é, junto com o paciente, a gente fala que é o PTS, né? Um plano terapêutico singular. Junto com o paciente, à medida do que ela conseguir ainda responder por ela e com o familiar também, encontrar alguma atividade que para ela tenha sentido, né? Então, assim, se ela gosta, por exemplo, de fazer uma pintura, ótimo, vai ajudar. A própria questão da movimentação das mãos, no início da atividade pode alongar os dedos, tem a coisa da convivência. Agora, se ela não gostar, talvez ela nem vai conseguir se beneficiar daquilo que poderia ser bom, né? Ah, ela não gosta de pintar, mas ela gosta, por exemplo, de música. Então, vamos fazer alguma coisa com uma música, vamos criar um instrumento, tem que acompanhar com a música que ela gosta, o movimento do braço, do instrumento. Então, assim, tentar adaptar sempre a atividade de acordo com o que o paciente se identifica, né? Porque senão o benefício que poderia vir, às vezes ele fica tão irritado que acaba nem conseguindo se beneficiar. Também. Quando eles estão em grupo, ainda tudo bem, né? Que um puxa o outro, tem as trocas, a confraternização. Mas às vezes, isoladamente em casa para fazer, às vezes vai fazer até com que quem está junto perca a paciência também, né? Então, tentar ir vendo com que ela se identifica, né? Eu sei que não é uma atenção fácil de dar, né? Mas se puder ver com que ela se identifica, ajuda. E uma coisa da fibromialgia, né? Que a Lu abordou lá, os traumas, né? Então, assim, é muito comum também desenvolver fibromialgia após, por exemplo, uma situação de luto, né? As pessoas que perdem alguém e depois passam a desenvolver um quadro, né, de dores muito intensas. Então, está relacionado também a essas questões de humor. Então, às vezes, ir para uma atividade física, ir para uma oficina de memória, para alguma coisa de estimulação também ajuda, porque ela tira o foco da dor, né? Então, assim, nossa, nem senti dor, parece que minha dor até diminuiu, né? Isso. Então, tem essa questão, ajuda muito mesmo. Ótimo, muito obrigado. Nada, imagina. Sabe? Pessoal, eu vi que não chegaram mais dúvidas. Só tenho a agradecer aqui a apresentação. Vou mandar essa gravação. Compartilhem depois com os familiares de vocês e conforme a Ederlânia foi tirando dúvidas, compartilhe. As informações sempre serão necessárias. Agradecer a Camila, agradecer todos vocês que estão aqui presentes, né? Barulho, e a gente compartilha com os familiares, principalmente para levar essas informações e disseminar, né? Você tem a mãe, você tem o pai, irmãos, levem essas informações. O principal de tudo é a gente promover essas ações de saúde. E coisa super simples, né, Lu? Acho que isso que é importante a gente pensar, que não são coisas difíceis, não precisa de recursos, e com as crianças tirar elas da telas e pôr elas nos joguinhos de tabuleiro que vai ajudar. Exatamente. Eu falo que hoje foi mais um bate-papo mesmo ali de aprendizado do que mesmo uma palestra, uma webinar, sempre de aprendizado. Agradeço vocês. Obrigada, Camila. Obrigada, pessoal. Obrigada, Ederlânia. Acho que ia falar alguma coisa? Então, o desafio é tirar as crianças da tela. Por isso, eu falo, né? Precisamos colocar eles para fora. Então, apresentar joguinhos, que às vezes eles não querem, mas quando conhecem, eles gostam. Obrigada, meninas. Obrigada, boa tarde. Gente, a Humanitária agradece. Obrigada, pessoal. Muito bom. Obrigada.